A região da Baixada Santista possui cerca de 2.500 km², dividido em 9 municípios: Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. A região passou por períodos distintos com um importante papel na história do Brasil. Conhecer esse passado é fundamental para a compreensão de quem nós somos hoje e atuar de forma cidadã para a construção de uma sociedade melhor amanhã. Por isso, você está convidado a fazer uma viagem na história da Baixada Santista. Desde a descoberta do sítio de Clovis na América do Norte, acreditava-se que a ocupação do continente americano ocorreu somente pelo Estreito de Bering há 12 mil anos. Porém, a descoberta do fóssil Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte pelo pesquisador Walter Neves trouxe novos questionamentos sobre as teorias de povoamento das Américas. Com esse achado, é possível supor que os seres humanos chegaram em diferentes momentos, em ondas migratórias, podendo inclusive terem vindo atravessando o Oceano Pacífico, partindo das ilhas da Polinésia para a América do Sul. Ainda um mistério para a história do povoamento das Américas, o litoral brasileiro, incluindo a região da Baixada Santista, foi habitada pelos sambaquis, povos seminômades cuja origem ainda é um mistério para a ciência. O que se sabe é que são anteriores aos índios e, conforme as pesquisas avançam, demonstram que a ocupação das Américas foi mais complexa do que se supunha. Definir sambaqui é meio complicado, porque só usar a palavra que parece que é de origem nativa, tambaqui, que seria colina, e tamba concha. Seria uma referência para colinas e montes e conchas que eram encontrados no litoral. Mas se pensar só na definição da palavra, é pouco para a dimensão que esses sítios arqueológicos demonstram nas sociedades litorâneas. Na Baixada Santista, existiram muitos sítios arqueológicos sambaquis. Para se ter uma ideia, no final do século XIX, Benedito Calixto mapeou mais de 20 possíveis sambaquis e pedia sua conservação, uma vez que esses sítios foram explorados nas construções coloniais. Infelizmente, os sambaquis continuaram a ser explorados no século XX, causando perda irreparável para a compreensão do povoamento da Baixada Santista e, de uma maneira geral, da América do Sul. Dentro dos sambaquis, existiam sepultamentos com artefatos, em algumas ocasiões, artefatos muito elaborados. Vestígios de cerâmica, em alguns casos, em camadas mais antigas, outros bastante na superfície, mas para aquelas pessoas era difícil dissolver esse nó de informações vinda dos artefatos. Se eu estou frente aos vestígios de uma população bárbara, selvagem e muito primitiva, como é que eu estou vendo cerâmica? Se eu estou enxergando aqui indícios de canibalismo, porque os ossos triturados, o esqueleto todo desmontado era interpretado como canibalismo por alguns deles, se eu estou vendo esses indícios de canibalismo, como eu estou vendo esse artefato lítico polido muito sofisticado? Não combina com aquela teoria das 3 idades, né? Que foi proposta lá na Dinamarca, lá nos anos 30 do século XIX. Então, o sambaqui, eu entendi assim, ele ajudou a definir os conceitos da arqueologia, assim como a arqueologia ajudou a definir o sambaqui como conceito científico. Quando os portugueses vêm para cá, quando a colonização europeia começa a acontecer, eles usam os sambaquis como uma fonte de cálcio. Então pegam esses sambaquis, esmagam, começam a macerar e transformam isso numa cal, numa poeira. Então esses locais, Caieiras, Conchal, esses lugares assim, eles de alguma forma associam, embora o Conchal seja interior, a presença de conchas, né? E Caieiras, a produção de cal. Então os portugueses maceravam essas conchas, transformavam nessa cal.
Essa cal era misturada com óleo de baleia e açúcar mascavo e fazia uma liga. E era colocado pedra sobre pedra e usava isso como cimento. Então as primeiras construções, os primeiros casarões, as primeiras fortificações, os primeiros fortes, os locais onde se armazenavam, os armazéns onde se armazenavam os mantimentos, os víveres eram construídos com sambaqui. Então começa a construir os solários, as casas, as igrejas e começa a partir daí destruir o sambaqui. Porque eu vou lá, pego qualquer coisa e macero, cemitério de índio. E não dava importância que aquele homem, o homem lá de 1500 e 1600 não tem essa ideia de, olha, eu vou preservar isso porque é um sítio arqueológico. Eles não tinham essa ideia. Não se sabe ao certo se os povos indígenas coexistiram com os sambaquis, ou se já haviam deixado a região por alguma razão desconhecida. Os estudos arqueológicos e antropológicos sugerem que os povos de tronco tupi vieram do centro da Amazônia e se espalharam por diversas regiões do território sul-americano. Na região da Baixada Santista se destacaram os Tupinambá, os Tupiniquim e os Carijó. Então, o Tupinambá, ele significa semelhante ao pai. Tupi, que nós somos do tronco tupi, a palavra tupi significa pai ancestral, dentro da nossa cultura, dentro da nossa etnia, dentro do nosso costume. Aí vem, primeiramente, o mais velho, que são os tamoio, o qual nós respeitamos muito, porque nós acreditamos que são os primeiros habitantes daqui. Então nós chamamos de tamoio. Tamoio significa o mais velho, no tupi antigo. Aí, com o passar do tempo, foi passando para Amoi, Tiamoi, Tiramoi, e no norte do país, Amazonas principalmente, chama-se Xamã. Aí, do tamoio vem o Tupinambá, que significa semelhante ao pai. Aí vem Tupiniquim, que é parente, né? Que é parente, primo, irmão. Aí vem os Tememinós, que significa netos. E aí desse tronco vem os Guarani, que é o grande guerreiro, vem os Guaiúva, os Apapucuva, os Camaiurás, os Tapirapé, o Cajabi, Guajajara, vem várias tribos, várias etnias que é do mesmo tronco tupi. Quando os europeus chegaram aqui, eles eram conhecidos como carijós ou cariós, né? E o Guarani, ele se divide em vários grupos, porque quem dividiu os países não foram nós, quem dividiu foram os europeus. Porque para nós não tínhamos limite. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e outros países mais próximos, era tudo uma coisa só. E o índio Guarani, até hoje, eles gostam muito de viajar, gostam muito de andar, que ele tem parente em todo lugar. Em geral, Tupiniquim e Tupinambá eram povos seminômades que viviam da agricultura, da caça e da pesca, podendo mudar de local de tempos em tempos para outra região próxima. Durante os meses de inverno, era comum que os tupiniquins descessem a serra em busca do pescado da tainha e do clima mais ameno do litoral. Passada de geração a geração, a pesca da tainha deu origem aos festivais que ocorrem durante o inverno nas cidades da Baixada Santista. Quem predominava essa região aqui no litoral sul era os tupiniquins, comandado pelo grande cacique, pelo grande Morubixaba, o Tibiriçá, que significa Tibi no tupi antigo é terra, Aressá quer dizer olho, olho da terra. E a história fala dos ancestrais que ele predominava de São Vicente, que antes dos portugueses chegarem aqui chamava-se Tumiaru, e ele comandava de São Vicente de Tumiaru até Iguapé, que hoje é conhecido como Iguape.
E cada ponto que a gente passava, que os meus ancestrais passavam, ele não dava o nome pelo lugar, ele dava o nome pelo que tinha e pelo que acontecia, né? Então tem vários pontos que eles paravam, viam o que tinha, o que habitava, se tinha algum rio sagrado, alguma coisa assim. Depois que os europeus chegaram aqui, que foram mudando os nomes dos lugares que a gente passava, né? Apesar das semelhanças culturais e linguísticas, Tupinambá e Tupiniquim estavam em guerra há várias gerações. O estado de guerra constante entre essas nações divide a opinião de historiadores. Uns defendem a necessidade de expansão territorial e conquista de recursos. Outros colocam um aspecto cultural necessário para a manutenção da honra através da antropofagia, ou seja, a cerimônia onde os inimigos de guerra eram comidos para a absorção de sua força. Por essa segunda visão, a guerra era uma forma de manutenção da honra frente às nações inimigas. Bom, então essa região aqui presenciou as populações sambaquis e presenciou também as populações indígenas. E ela foi o palco de um dos maiores choques populacionais da história da humanidade, com a chegada dos europeus. Sim, não tem como compreender esse período, estudar esse período, desconsiderando esse território. O território das Sesmarias, da Capitania de São Vicente e hoje a região metropolitana da Baixada Santista, uma parte desse território, porque foi aqui que tudo começou. Esse choque, o início desse choque populacional, desse choque cultural, ele se deu aqui. Então não tem como desconsiderar, não tem como não compreender e estudar esse território. Então, para a gente compreender melhor esse choque, agora a gente vai dar um pulo para a Península Ibérica, para a Idade Média, e entender como que as coisas aconteceram lá e como vai acontecer esse choque entre os europeus e os nativos aqui da região. Exatamente, então vamos lá. Durante o século VIII, a região da Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos. Somente no século XI iniciaram as lutas de reconquistas cristãs. Coube ao futuro rei de Portugal, Afonso Henrique, liderar as chamadas Lutas de Reconquistas. Com isso, ele foi aclamado rei de Portugal em 1139 e seguiu-se a expansão para o sul, contando com o apoio das ordens da cavalaria de Avis e da Ordem do Templo. O reino de Portugal, né, tem uma formação muito ligada à expulsão dos chamados mouros, né, que eram os árabes islâmicos que ocuparam a Península Ibérica por mais ou menos 800 anos. Né. Toda a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha atuais, foram ocupados pelos árabes e mais ou menos a partir do ano 800, né, o que seria hoje os portugueses e espanhóis, foram reconquistando lentamente esses territórios e expulsando os árabes. Nessas guerras de reconquista, né, uma região, né, que a princípio era protegida pelo reino de Leão, né, e de Castela, que chamava-se o Condado Portucalense, que tinha a cidade onde tem a cidade do Porto, né, vai aos poucos ganhando autonomia, até que de condado ele vai ganhar uma autonomia completa e se transformar em Reino de Portugal. Então a origem de Portugal está muito ligada a isso daí. Nesse processo, Portugal vai ganhar uma feição muito própria, que apesar de ter muita semelhança com a Espanha em vários aspectos, tem muitas diferenças em relação à Espanha. Portugal vai ser o primeiro país onde o feudalismo e o poder do senhor dos feudais, o poder da nobreza agrária, vai ser suplantado pelo poder dos comerciantes, dos negociantes, dos navegadores, do que a gente pode chamar de uma burguesia nascente. Então essa particularidade vai fazer Portugal se unificar precocemente em relação à Europa, ser o primeiro Estado moderno europeu. Diferentemente do restante da Europa feudal, a Península Ibérica manteve vivas as práticas mercantis através das rotas árabes. Com a Reconquista, essas rotas passaram a ser controladas pelos cristãos e protegidas pelas ordens de cavalaria, principalmente a Ordem da Cruz, que descendia diretamente dos Cavaleiros Templários. Os árabes têm uma importância que
a maioria das pessoas não tem muita noção da importância que os árabes têm para a cultura ocidental, né? Os árabes, em termos de astronomia, da matemática, estão aí os nossos algarismos, né, indo-arábicos com o zero, que eram absolutamente desconhecidos dos europeus, que ainda usavam números romanos de antigamente. A medicina árabe era muito mais avançada, né? Então as ciências, de uma maneira geral, dos árabes eram mais avançados. Boa parte dos textos gregos clássicos só foram latinos também, só chegaram e foram preservados até o Renascimento por parte dos árabes, que se dependesse dos reis católicos, né, do cristianismo ocidental, né, europeu, provavelmente teriam desaparecido numa porcentagem muito maior. E em relação ao comércio, muita gente atribui esse espírito mercador que muitos portugueses vão desenvolver, e as técnicas de navegação, de orientação que os árabes tinham do deserto foram reaproveitadas para navegação no mar, né? Então, para muita gente, Portugal tem essa grande influência árabe, né? Então, enquanto Portugal, até por ser um condado pequeno e que boa parte dele estava vinculado, né, geograficamente ao mar, Portugal tem uma economia muito bipartida, né? Tem dois setores econômicos na sociedade portuguesa. Um setor ligado à economia agrária, feudal, mais tradicional, e um setor ligado à pesca, ao comércio, um setor ligado aos mercadores e com contatos maiores internacionais. Esse setor, né, era fortemente controlado dentro do feudalismo, né, nas demais regiões da Europa. E com as guerras com a Espanha, no caldo de guerras contra os islâmicos, tem disputas também entre Castela, Leão e o condado portucalense. Essa burguesia ligada mais à coisa do mar e das navegações vai ver aí a oportunidade de fazer com que esse condado ganhe uma autonomia completa, porque dentro do condado portucalense ela consegue ter hegemonia sobre o setor agrário. Então é isso que vai fazer Portugal unificar o seu reino. O rei, né, que era o conde português, Afonso Henriques, etc., ele vai se apoiar fortemente nessa burguesia comerciante contra a nobreza. Então ele é um rei, ele é de origem nobre, ele é da dinastia de Borgonha lá atrás, mas ele vai ser um rei já numa aliança de rei com burguesia bem nos moldes clássicos que se considera no mercantilismo. Portugal criou entrepostos comerciais ao longo do século XV, até que finalmente Bartolomeu Dias conseguiu alcançar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. A conquista abriu caminho para os navegadores seguintes, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Naquele momento, Portugal e Espanha procuravam formas de alcançar as Índias e passaram a explorar o Oceano Atlântico. Com a chegada de Cristóvão Colombo à América, os espanhóis iniciaram expedições a fim de conhecer as terras recém-descobertas. Para evitar um impasse entre Portugal e Espanha, a Igreja Católica mediou a situação com o Tratado de Tordesilhas em 1494. Assim, oficialmente, Pedro Álvares Cabral chegou no dia 22 de abril de 1500 nas terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. No início do século XVI, o comércio com as Índias ainda era muito lucrativo. Por isso, os portugueses não demonstraram interesse na costa brasileira. A região foi utilizada principalmente para o corte do pau-brasil e também como ponto de parada para reabastecimento das embarcações. A nossa região foi descoberta em 1502, portanto, 2 anos após o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então, essa expedição foi uma expedição realmente que vai descobrir o litoral brasileiro desde aproximadamente onde hoje é o Rio Grande do Norte e veio costeando todo o litoral com o objetivo de fazer um mapa para que outros navios, quando chegassem, tivessem uma referência cartográfica. Então eles vão aproximadamente até Cananéia e depois voltam. Essa expedição foi uma expedição de 3 caravelas mandadas por Dom Manoel e foi chefiada por Gonçalo Coelho. E o objetivo deles era conhecer o que era essa tal terra de Santa Cruz, que era o nome que tinha naquela época. Bom, para resumir, eles chegam aqui na nossa região e
descobre o que eles acharam, que não tinha nada que explicasse isso, que havia um rio. Então, eles entraram, o que eles supunham que fosse um rio, e ancoraram onde hoje é, digamos, a ponta da praia. E ali eles deram o nome de Porto de São Vicente. Por quê? Porque era dia de São Vicente, dia 22 de janeiro de 1502. E como todos eram católicos, eles sempre davam o nome, quando descobriam algum acidente geográfico, do santo do dia. Bom, então ficou com o nome de Porto de São Vicente. Esse nome vai ter um enorme sucesso, porque depois ficou Vila de São Vicente, Capitania de São Vicente, e vai ser denominado São Vicente até o final do século XVII, quando então a capitania muda de nome e passa a se chamar Capitania de São Paulo. Se não tivesse havido essa mudança, hoje provavelmente nós teríamos o estado de São Vicente. Aqui na Vila de São Vicente, essa vila não é original, né? Mas a inspiração ela vem dos quadros de Benedito Calixto, para que se diz a vila cenográfica, né? Para tentar remontar ao que seria o primeiro povoado de São Vicente, né? É uma representação. É uma representação. E eles tentaram trazer alguns elementos de época, como por exemplo as telhas e as madeiras. Eles trouxeram de uma fazenda de Minas Gerais ainda do período colonial. Essas telhas aqui é o exemplo das telhas feitas nas coxas dos escravos. É muito interessante, né? Que os escravos faziam as telhas nas coxas, era um molde, né? O molde eram as coxas dos escravos. Daí a expressão feita nas coxas quando se referindo a uma coisa mal feita, né? Porque elas não encaixavam, porque cada coxa tem um tamanho. Né? Mas tem que deixar claro que é uma representação, né? Que é uma representação de uma imagem, do Calixto, né? Do Calixto, das telas dele, das pinturas dele. Isso, das pinturas dele. Então, que também não era um homem do período colonial, né? Então, quando a gente for tratar, principalmente com os alunos, com as pinturas históricas, isso tem que ficar claro. Que é uma representação. Que é uma representação. E que isso, ele representa mais para o estudo da visão da época do Calixto do que propriamente do Brasil Colônia. Certo. Esse local aqui no município de São Vicente são as ruínas do engenho de Jerônimo Leitão, construído em 1580 e destruído pelo corsário Spielberg em 1615, mais uma marca da indústria açucareira no Brasil. E foi aqui em algum lugar próximo onde funcionou o Porto das Naus. E vale lembrar que essa região aqui vivia de trocas comerciais, onde as embarcações poderiam fazer pequenas paradas para reabastecimento e seguir rumo às Índias. Anos mais tarde, o Porto das Naus acabou sendo um porto alfandegado com um projeto de colonização. Assim, portugueses e nativos estabeleceram alianças através do casamento. Se para os portugueses era uma forma de garantir a presença e apoio no local, para os indígenas, oferecer a filha em casamento era uma forma de convite para estreitar alianças entre os povos. Então, nessa tentativa de entender a história indígena, alguns conceitos hoje são importantes, né? Então, por exemplo, entender que o processo de colonização temos que considerar que não só os portugueses, não só os europeus tiveram ações e implantaram o seu modo de viver aqui. Mas é fundamental entender que, do ponto de vista das populações indígenas que estavam dentro desse território da América, resistiram, se confrontaram, negociaram, tentaram sobreviver, se esforçaram muito para entender
o que esse colonizador estava fazendo, a entender a estrutura que estava sendo implantada até para resistirem do ponto de vista de sobreviver diante dessa nova cultura que estava, né, ocupando os territórios, ocupando os lugares, né? É impossível você com um arcabuz atirar mesmo com arma de fogo, demora vários minutos para recarregar e tem 100 flechas correndo atrás de você. Quer dizer, as armas de fogo não fazem diferença, em princípio, nesse tipo de guerra de contato que a gente chama. Isso só é possível através de uma ação que os portugueses são sábios desde a Idade Média, que é através de alianças. É assim que um duque tomava outro, através, normalmente, em último caso por guerra, mas normalmente por aliança, e aliança de sangue, por casamentos, de sobrinho com filho do barão, etc. Você vai montando uma aliança na qual você fica tão forte que é impossível enfrentar. E foi feita uma aliança, e nessa aliança foi feita com os tupiniquins. Com as alianças estabelecidas com os tupiniquim, os portugueses puderam ter êxito no projeto de fixação na região. Assim, as primeiras vilas foram fundadas. O Centro Histórico de Cananéia, ele preserva a arquitetura colonial desde o século XVI até o século XIX. É um município pequeno, um município que não passa de 15 mil habitantes, mas que tem muito a contar sobre a história da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Isso porque dizem alguns historiadores que seria o primeiro povoado e também a primeira cidade, mas que por falta de documentação histórica, São Vicente reclama esses títulos. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui na região, ele precisava avisar a coroa portuguesa da descoberta dele. Então ele manda mensagens para Portugal e continua sua viagem para Calicut. O Américo Vespucci ele volta aqui para a região e na expedição dele tinha uma figura muito controversa que era o Bacharel de Cananéia. E o Bacharel de Cananéia foi um degredado que foi deixado aqui nessa região, possivelmente para tomar conta da porção de Portugal, uma vez que esse aqui é o limite do Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios da coroa de Portugal e os domínios da coroa da Espanha. Acontece que o mestre Cosme, ele não era muito obediente à coroa portuguesa, então ele volta para São Vicente e ele funda um povoado lá. Nesse povoado é onde vai surgir o antigo Porto das Naus, que depois o Martim Afonso ele vai alfandegar aquele porto. A Cruz de Cristo é um símbolo familiar na região da Baixada Santista, presente em monumentos e brasões. Com a extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários, o rei de Portugal entrou em acordo com o Papa e criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, cujo símbolo é a cruz. É exatamente isso, Rafael, né? Nós estamos aqui no paço, né, em frente à bandeira, que tem o brasão da cidade, para mostrar como os símbolos e signos da nossa cidade tem uma carga histórica muito grande, né? Então, vamos pegar o exemplo do brasão, que tem a Cruz de Malta. Se a gente for ver historicamente, ela surge na Ordem dos Cavaleiros Templários na Idade Média. Depois ela é incorporada à Ordem de Cristo, em Portugal, né? Que é uma ordem religiosa militar que é criada em Portugal e responde ao Papa, né? E está aqui. Está aqui no nosso dia a dia, no uniforme dos nossos alunos, nas correspondências administrativas, nos livros, nos cadernos, e esse componente histórico não pode ser desconsiderado, né? Nas nossas salas de aula e no cidadão de Praia Grande, para ele conhecer essa história, para ele reconhecer isso e saber a sua origem, a importância e a carga simbólica que ela carrega. Para justificar a permanência na costa brasileira, era preciso criar uma indústria lucrativa. Foi quando os portugueses trouxeram a tecnologia dos engenhos de açúcar das Ilhas dos Açores e da Madeira para a costa brasileira. Assim, as capitanias de São Vicente e Pernambuco iniciaram a produção açucareira. Porque os portugueses estavam apaixonados, admirados, todos voltados para as riquezas das Índias, tinham as especiarias, que era o grande objetivo comercial da época, né?
Então eles migraram aqui para o Brasil. Esse é o período chamado pré-colonização. Mas os franceses começaram a percorrer o litoral, e aí o que aconteceu? Os portugueses, aí já é na época de Dom João III, eles perceberam que eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles ocupavam o Brasil, ou eles perderiam o Brasil, aí já começava a chamar Brasil, para os franceses. Então eles tomam providências e vem a famosa expedição de Martim Afonso de Souza, que sai de lá no finalzinho de 1530, percorre o litoral, é uma viagem muito acidentada, muito cheia de coisas, e finalmente eles chegam aqui, também no dia 22 de janeiro, mas de 1532. E aí, é o seguinte, já existia um povoado onde hoje é São Vicente. Esse povoado era um povoado de 10 ou 12 casas. Isso está documentado. E eles viviam daquilo que se chama escambo. O Brasil não servia praticamente para nada, apenas para segurar território. Tanto é que a sua política foi fazer o quê? Quando você não tem interesse de investimento, você entrega para a iniciativa privada. Então foi dividido em capitanias hereditárias. E assim o Brasil tentou-se uma colonização com dinheiro de outros, e não da coroa. Só que no Brasil, né, devido à imensidão da terra e devido aos ataques de piratas, a concorrência de franceses, holandeses, dos próprios espanhóis, Portugal tem que defender essa terra. A necessidade de defesa tem um custo, esse custo é alto. E para pagar esse custo, eles necessitam inventar alguma atividade econômica, que a princípio tem o único objetivo de custear a defesa e a preservação do território colonial, né, que é o Brasil da época. Então Portugal é levado à agricultura não por uma decisão ou por um projeto. Portugal é levado por determinadas circunstâncias, levam Portugal a ter que fazer uma agricultura, que vai ser a cana-de-açúcar, para custear o seu domínio territorial. Porque aqui não tinha pau-brasil, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha esmeraldas. Então, do que eles iam ver? Só viver de escambo? De vender limão e fornecer água e tudo. Não dava para sobreviver, né? Então era preciso criar uma fonte de riquezas. Naquela época, a grande riqueza era o açúcar. Então, Mônica, a Lagoa da Saudade, a famosa Lagoa do Jacaré, lá no alto do morro, ela transborda, né? Você pode perceber que tem morro de um lado, morro do outro, então mais ou menos que forma uma poça ali, ela transborda, ela escorre pelo morro, formando o Rio São Jorge. O que os portugueses fizeram? Eles aproveitaram essa geografia aqui, que é uma encosta de morro, tem uma proteção natural e também a força hidráulica. Essa é a peculiaridade desse engenho, seria utilizar a força hidráulica ao invés da maioria dos outros engenhos que usava a força animal. E aproveitar o Rio São Jorge e fazer a produção do açúcar aqui, também garantir uma proteção, como a gente pode perceber, uma arquitetura militar, e o açúcar já poderia ser escoado pelo próprio Rio São Jorge com pequenas embarcações, que passava aqui atrás, com pequenas embarcações já saía para o centro de Santos, né, onde era o Porto de Santos. Então você vê, Rafael, que como nas construções militares, né, das fortificações, o local é estratégico. Não é aleatório, é estratégico, né? Tem a questão da defesa, tem a encosta natural que já defende, né? Tem a própria arquitetura que é uma arquitetura de defesa, né? A gente não pode falar nem de ataque, mas de defesa, e toda essa questão de transporte, né, por aqui. Então, tudo é estratégico, é tudo muito pensado, né? E você percebe como a empresa ultramarina portuguesa e espanhola, elas estavam muito bem preparadas. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo para transformar isso aqui numa fonte de renda e levar o açúcar para ser distribuído na Europa.
na época, no engenho dos Erasmos, como estavam suscetíveis a ataques, eles se preocuparam em construir um paiol, um depósito de armas, e é possível perceber inclusive uma seteira naquela muralha que é justamente para garantir a defesa do local mesmo. Para a empreitada do açúcar dar certo, os portugueses precisavam de muita mão de obra. Convenceram os tupiniquim a transformar seus inimigos de guerra, os tupinambá, em escravos. Então essa aliança que é o fundamental no início da colonização nossa, se fez com os tupiniquins. A partir daí, por exemplo, a população paulista virou mameluca, portugueses casados com índias e etc, os bandeirantes eram mamelucos, eram índios. Então essa colonização se fez através, essa aliança foi selada por várias questões. A facilidade, por que os tupiniquins? Porque o João Ramalho já estava aqui. E ele era casado com a filha uma das filhas do Tibiriçá, que é o cacique maior dos campos de Piratininga. E a aliança se fez através dele, ele falava português, era filho do Tibiriçá, ao ser casado com a filha na unidade familiar tupi, você fica filho do sogro. E essa aliança foi feita, e a exigência deles qual era? No conflito milenar que eles tinham com os tamoios, o ponto de conflito e de atrito e de divisa de território é aquele que separava o litoral norte do litoral sul. Onde é esse ponto, até hoje sabemos, é Bertioga. Como as expedições tupinambá partiam de Peruígue, atualmente chamada de Ubatuba, e adentravam pelo canal de Bertioga, os tupiniquim fizeram acordo com os portugueses para manter uma pequena fortificação na entrada do canal. Então vamos começar começando por Bertioga, que é a primeira fortificação real, de fato, construída pelo rei, né? A ordem do rei. As primeiras fortificações do Brasil até então eram pontos fortificados de feitorias, principalmente para a exploração de pau-brasil. Eram pontos fortificados, não eram fortes, eram pontos fortificados para atender esse comércio. São coisas provisórias, sempre de natureza provisória. A Bertioga não, ele vem já com um projeto vindo de Portugal. Com determinação do rei, no meu livro tem o documento, inclusive do Dom João solicitando a construção do forte. Os portugueses eram tão acostumados com a guerra que até uma simples escada já era pensada nisso. A gente tem que lembrar que os portugueses estão em guerra com os árabes há muito tempo na Península Ibérica, então eles foram aprimorando muitas técnicas de batalha. E a arquitetura militar também mostra isso. Em questão de poucos anos, eles abandonam as estruturas dos castelos e já começam a fazer os fortes bem planos, como o exemplo desse aqui, dos demais fortes de Santos, porque já é uma outra estratégia de combate utilizando o canhão e o arcabuz. E essa escada aqui, ela era pensada, o último degrau é mais alto, justamente para dificultar o acesso, para quem viesse subisse correndo com tudo à noite, tropeçasse, ou até mesmo quem tentasse escapar daqui com perna amarrada ou com corrente presa na perna, enfim, teria dificuldade no último degrau, porque o último degrau é maior que os outros. Olha só a imaginação deles. Até o beiral era pensado nisso. Caso a invasão viesse daquela ponta, os soldados poderiam se defender aqui. E essa plataforma é uma plataforma sólida. Ela não tem um cômodo aqui embaixo, como parece. É para aguentar tiro mesmo, para aguentar bala de canhão. E aí a gente tem os canhões originais aqui nessa região. Esses canhões originais faziam a defesa junto com o Forte São Felipe, que está naquela outra ponta. E a construção, os portugueses estavam tão adaptados a esse tipo de guerra que esse beiral aqui era justamente para o tiro bater e subir ou então parar nessa laje onde nós estamos aqui. E, portanto, o Forte de Bertioga nunca teve importância
estratégica como proteção formal de um porto, de uma grande civilização, de um grande comércio. Ele teve uma importância de conflitos entre tupiniquins e tupinambás. Após a construção do Forte São Tiago, que veio a se chamar Forte São João anos mais tarde, os portugueses fortificaram a outra margem do canal com uma paliçada. Posteriormente, essa paliçada foi transformada em Forte São Felipe. Bom, então a gente tem aqui uma muralha remanescente do século XVI. Nessa aqui não tem vestígios de sambaqui. É possível que ali na frente houvesse um portão de proteção e mais adiante a gente vai ter a igreja. Final do século XVI, ainda é possível perceber a arquitetura da época, a mesma arquitetura que a gente vem observando aí nos vídeos da série. Essa aqui é a área externa. Os muros, dá para imaginar bem como que era, né? Os janelões aqui, a muralha ao fundo, e foi construído inclusive uma bica, né? Ali, mas ali temos um lugar onde seria possível a retirada da água potável, e é bem provável que essa ermida aqui esteja aí nos primórdios da formação do povoado que vai dar origem ao município de Bertioga. A guarita, é fácil perceber por que ela está nessa posição, porque tem uma visão privilegiada tanto do outro lado do canal da Bertioga como também do mar aberto, ou seja, era uma proteção tanto contra os tupinambás e depois a ameaça dos piratas, né, que já no século XVI já acontecia. Na década de 30, quando Martim Afonso de Souza mandou construir o Forte São Tiago, ele mandou fazer uma paliçada de madeira contra a ameaça tupinambá. Isso porque os tupinambás já estavam em guerra há muito tempo com os índios tupiniquins. Tem autores que defendem que essa guerra era simplesmente pela motivação da vingança e da antropofagia. Os jesuítas perceberam isso. E há autores também que defendem a disputa por territórios e por recursos. Seja como for, tupiniquins e tupinambás estavam em guerra já há muito tempo e os portugueses se aproveitaram disso. Então, essa paliçada construída por Martim Afonso foi completamente destruída pelos tupinambás, e então foi construído o Forte São Tiago, que até hoje está de pé. E deste lado de cá, em 1557, foi construída uma paliçada, o Forte São Felipe, que depois passou a se chamar a Forte São Luís. Então, o Hans Staden, ele naufragou em Itanhaém, foi parar na vila de São Vicente, acabou sendo contratado por 4 meses para administrar essas fortificações. O seu período de estadia acabou se estendendo aí por mais 2 anos, foi quando ele foi capturado pelos índios tupinambás. Depois que os índios tupinambás foram derrotados pelos portugueses, foram completamente exterminados, e os franceses foram embora, dando fim à Confederação dos Tamoios, a ameaça agora era pirata. E o pirata Thomas Cavendish conseguiu passar por aqui, margeando esta parte, fugiu do fogo do Forte São João, que está logo ali, e atacou a Vila de Santos. Então, fez-se necessário reforçar essa fortificação aqui, e então foi colocada essa construção de pedra que a gente vê agora aqui. Em meados do século XVI, as primeiras vilas, após a chegada dos portugueses, davam pequenos sinais de prosperidade. Itanhaém, por exemplo, possivelmente fundada por Martim Afonso, já aparecia nos mapas em meados de 1550. O povoado Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém cresceu em torno do convento. Esse convento, ele data do século XVI, né, possivelmente do XVI, junto com a fundação da cidade, que, segundo consta no site oficial da prefeitura, a cidade foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532, mas aparece já na documentação histórica em 1560. Então sabemos de certo que a cidade existe aí pelo menos a partir da segunda metade do século XVI. E esse convento está inserido
nesse contexto, né? Você vai perceber pela arquitetura local até mesmo os traços aí do Brasil colônia, né? Da colonização portuguesa e a presença marcante das irmandades religiosas da Igreja Católica. Mas acontece que havia um grande problema, que aliás existe até hoje. São Vicente não tinha porto. Os navios ancoravam na ponta da praia, porque lá tem profundidade suficiente para as caravelas e depois os navios maiores, que eram as naus, poderem parar ali. Então não dava para ir lá onde hoje é São Vicente. Então, começou assim. E dentro daquele grupo que veio de homens, cerca de 32 homens que ficaram aqui, veio um jovem de 23 anos, aproximadamente, chamado Brás Cubas. Esse Brás Cubas, ele percebeu que o porto, como todo mundo já sabia, percebeu que o porto de São Vicente não tinha futuro. Então, ele teve a ideia... Ele também recebeu Sesmaria, ele teve a ideia de transferir o porto, que era na ponta da praia, ali mais ou menos onde é a Ponte dos Práticos, para o nordeste da ilha de São Vicente. E essa ideia dele foi tão boa que até hoje, 2018, o porto é lá. E por que ele fez essa transferência? Quais os motivos? Primeiro, mais abrigada dos ventos, profundidade adequada. Tinha um morro onde eles podiam, que hoje é o Monte Serrate, onde eles podiam ter uma visão de 360 graus de toda a região e ver se algum navio ia adentrar o que eles chamavam de rio e que hoje nós sabemos que é o estuário do Porto de Santos. E também porque ali era uma região plana. E outra coisa importantíssima, havia fontes de água. Nenhuma povoação ou cidade é fundada se não tem garantia que vai ter água. Então, todas essas coisas, todos esses fatores, foram um conjunto favorável e aí ele vai se estabelecer onde hoje é o centro de Santos, exatamente assim, mais ou menos perto da alfândega de Santos, perto do outeiro de Santa Catarina, que depois vai se chamar Santa Catarina. A região onde hoje se encontra o centro da cidade de Santos apresentava boas condições para o plantio da cana-de-açúcar. Por isso, Martim Afonso concedeu o direito a Brás Cubas de fundar uma vila, começando por um grande matacão com uma vista privilegiada do local, o outeiro de Santa Catarina. É fácil de imaginar porque Brás Cubas escolheu esse lugar aqui para fundar a Vila de Santos. Porque daqui nós tínhamos, hoje não tem mais, uma vista privilegiada de toda a região. Então, como a ameaça na época era Tupinambá e posteriormente vai ser a ameaça pirata, Brás Cubas escolheu este lugar aqui, porque daqui é um panótipo, havia uma vista muito privilegiada do litoral norte, da onde vinha a ameaça Tupinambá, e também de toda a Baía de Santos, protegendo assim a vila de ataques piratas. Então a intenção de Martim Afonso, concedendo essas terras aqui a Brás Cubas para a fundação da Vila de Santos, marco que está aqui no outeiro de Santa Catarina, era povoar essa região aqui para garantir o plantio da cana-de-açúcar, garantir a mão de obra que ia trabalhar nos engenhos e garantir também a defesa contra os ataques dos índios tupinambás que vinham do litoral norte. Vimos então que tupiniquins e tupinambás estavam em guerra há muito tempo. Quando os portugueses chegaram e resolveram instalar aqui a indústria açucareira, eles iriam precisar de muita mão de obra.
É nesse momento que começa o processo de escravização dos índios do norte, dos Tupinambás. A luta dos Tupinambá contra a escravidão dos portugueses seguia firme. Em determinado momento, o líder Tupinambá, Cairuçu, foi capturado e acabou falecendo nos canaviais. Esse fato teria sido o estopim para que seu filho, Aimberê, grande estrategista militar indígena, liderasse uma das maiores guerras da história colonial brasileira. Ele percorreu os aldeamentos do litoral norte e, junto com Cunhambebe e Pindobuçu, formaram a Confederação dos Tamoios. A partir de então, os ataques aos vilarejos passaram a ser sistemáticos. Nesse mesmo período, os franceses tentavam se fixar aqui na região num projeto chamado de França Antártica. Como os Tupinambás precisavam de aliados para combater os tupiniquins e os portugueses, então eles fazem essa aliança com os franceses em troca de tecnologia e armamento. Apesar da aliança que os Tupinambás estabelecem com os franceses, os Tupinambás contraíram sérias doenças, o que acaba dizimando boa parte da população Tupinambá, principalmente dos guerreiros. Isso enfraquece muito a resistência da Confederação dos Tamoios. Nessas alturas surgiu uma figura emblemática, Hans Staden, cujos relatos são fontes históricas importantes para a compreensão do período. Ele havia naufragado em Itanhaém e de lá foi caminhando até São Vicente. Chegando em São Vicente, foi contratado para comandar o Forte São João. Em determinado momento, Hans Staden foi capturado pelos Tupinambá. Sobrevivente, ao chegar à Europa, narrou suas aventuras. Com Staden, os Tupinambá pretendiam aprender as táticas de guerra e o funcionamento dos armamentos de pólvora utilizado pelos Perus, modo como os índios conheciam os portugueses. Ambos os lados da guerra já estavam enfraquecidos. É quando a coroa portuguesa decide tomar uma atitude diplomática e envia para a região os padres jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega e Padre Anchieta, para assinar um acordo de paz. Como a indústria açucareira dependia da mão de obra escrava Tupinambá, não demorou muito para que os ataques recomeçassem e logo a Confederação dos Tamoios foi reunida novamente e os combates continuaram, até que Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, ele organiza uma grande expedição por mar e por terra e finalmente coloca um ponto final na história da Confederação dos Tamoios. Os europeus, eles aliciavam os índios, como querem fazer até hoje. Aliciava como? Com a chegada dos portugueses, depois chegou os espanhóis, depois chegou os holandeses. Então, cada raça, vamos dizer, dessas pessoas, pegava um grande líder para ajudar ele. Você entendeu? Por exemplo, os Tupinambá eram os portugueses. Os Guarani eram os espanhóis. No Nordeste eram os holandeses. Então eles pegavam os líderes, aliciavam e então criava confronto entre as etnias, entre as tribos. E foi isso que aconteceu. Ao mesmo tempo que o ensino de história dá valor aos governadores e os governantes portugueses como heróis para a história nacional, eu tento trazer a documentação que a historiografia tem apresentado, o quanto esses grandes governantes tiveram ações extremamente violentas de massacre às populações indígenas. É o caso, por exemplo, do Mendes Sá, ali na Bahia, como governador-geral, que diante do confronto entre portugueses e indígenas, ele efetuou grandes massacres, extremamente cruéis às aldeias, né, expondo os cadáveres ao longo das praias, né, e isso vem em função de resistência dos grupos Tupinambá, hoje em dia em Olivença, na Bahia, que denunciam essas ações e que nos instigam a olhar novamente a documentação, os próprios relatórios do Mendes Sá, descrevendo essas matanças e confrontar com os materiais didáticos que mostram o Mendes Sá como um grande herói do processo de colonização. Então, o que a historiografia oficial que entrou no livro didático estabelecia? Que implantar um modo de vida europeu, né, significava a grande façanha e o grande heroísmo desses colonizadores. Hoje,
pensamos diferente, né? Quer dizer, tentamos entender por que as populações indígenas estão aí e lutando, permanecem lutando, como esse processo de colonização não foi só a ação dos portugueses, mas de muita resistência e muita luta indígena. As missões jesuítas atuaram de forma significativa durante o período colonial e foram fundamentais para os rumos históricos da região. A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola e recebeu grande aceitação do clero como forma de conter os avanços das reformas protestantes. Os padres da companhia, conhecidos como jesuítas, chegaram ao Brasil liderados por Padre Manuel da Nóbrega, iniciando seus trabalhos pela Bahia e em seguida na capitania de São Vicente. Uma das características da companhia era a hierarquia e obediência a Inácio de Loyola. Por isso, os padres relatavam em cartas os eventos ocorridos na capitania. Foi de São Vicente que Padre Anchieta escreveu suas cartas, documentos importantes que ajudam a compreender esse período. Uma das marcas dos jesuítas no Brasil está em Peruíbe, nas ruínas de Abarebebê. Você sabe por que Abarebebê, Padre Voador? Porque ele tinha as pernas muito compridas. Então ele andava muito, uma hora estava aqui, outra hora já estava lá no litoral norte, Ubatuba. E os índios falavam, poxa, como é que pode, né? Um homem hoje está aqui, amanhã já está lá em Ubatuba. Então colocaram, ele só pode ir voando. Colocaram o nome de Abarebebê, o Padre Voador, o Homem Voador. É a mesma arquitetura do centro de Itanhaém, é a mesma arquitetura de Colônia del Sacramento, lá no Uruguai. E bem parecido mesmo. E interessante esses buracos, né? Que ficavam como se fosse depois uma escada para fazer uma reforma, alguma coisa. Um andaime. Um andaime. Né? E a gente vai ter desse tipo de parede, ainda hoje que a gente pode ver, na Casa Martim Afonso, você também encontra em São Vicente, e no Outeiro de Santa Catarina. Também tem uma parede. Que eu lembro agora, deve ter mais, mas os mais significativos que eu lembro agora são esses, né? O convento de Itanhaém também, convento de Itanhaém também. Mongaguá eu não sei, a gente precisa ir lá ainda ver. Isso é o que sou, né? As construções do litoral e do estado de São Paulo foram feitas com isso. Em São Paulo aqui o batistério, onde os brancos, né, eram batizados pelos jesuítas, porque os índios eram batizados do lado de trás. O que chama atenção nesse lugar é a falta da pia batismal, como outras peças, parece que mais não sei quantas mil peças que no projeto arqueológico que foi feito aqui, elas foram encontradas e foram para a USP, né? Elas foram doadas para a USP e para o Museu Paulista. Somos os primeiros que tivemos o contato com os invasores. Sim. Inclusive, a primeira aldeia, né, onde estavam concentrados os indígenas ali, era o aldeamento de São João Batista, que é ali no centro da cidade. Inclusive tem as ruínas do Abarebebê, que foi exploração, né, inclusive da escravidão dos nossos próprios, né, antepassados aí, que fizeram aquilo com os conhecimentos deles, né, construíram aquela igreja quando o catolicismo tentou ali, né, dar alma para o indígena, né? Como se conta na história. Então, o primeiro grupo, né, inclusive eu tenho dados dos mais velhos que os nossos avós, bisavós participaram disso, né? Quando começou a se formar ali a vila, dentro da aldeia, que era a aldeia de São João Batista, foi a primeira. E aí os indígenas, né, alguns que resistiram à escravidão, né, toda a religiosidade que estavam tentando impor, enfim, foram indo para dentro da mata para se esconder e formaram esse aldeamento do Bananal. Né? Após a Confederação dos Tamoios, as vilas de Santos e São Vicente vivenciaram um breve período de prosperidade com a produção de açúcar. Os primeiros 50, 60 anos da cana-de-açúcar, a mão de obra é indígena, né? Raramente a mão de obra africana é utilizada, né? Mas a mão de obra indígena é complicada, porque eles conhecem o território, eles se rebelam, existem casos inclusive de suicídio coletivo,
né? Quando eles fogem, eles sabem para onde fugir. A captura do índio não é algo simples, não é algo fácil, existe uma resistência muito grande. E isso não é um comércio, isso é uma atividade de aventureira para utilizar essa mão de obra, mas essa mão de obra não se mostra de fácil reposição, não se mostra um negócio rentável. Só que para os portugueses acumularem capital para conseguir comprar escravos na África levou algumas décadas. O negócio do tráfico negreiro é um negócio que exigia muita grana naquela época. O retorno do capital no engenho, a gente olha aquelas engenhocas de madeira hoje, que pra gente, nessa época de eletrônica, de computação, parece algo muito tosco. Aquilo era uma alta tecnologia naquele período e aquilo tinha um custo enorme para ser amortizado, né? Então montar um engenho exigia uma soma de capitais muito grande e comprar escravos na África exigia uma soma de capitais maior ainda, né? Então isso vai se generalizar a partir de 1560, 1580, na segunda metade já do século XVI. E a partir daí sim o açúcar, que era uma especiaria, algo especial, algo raro, algo que se dava em torrões, em casamentos para as pessoas, o açúcar vai se tornar uma commodity. O Brasil vai adoçar o paladar do mundo, né? Então isso vai ser uma revolução na alimentação mundial, nos hábitos de consumo do mundo todo. Então, nessa perspectiva, um caminho é entender a legislação, a própria legislação portuguesa, implantada em relação à questão indígena, né, que inicialmente foi de reconhecer que eram, por exemplo, eles tiveram esse conflito, se eram povos que os portugueses deveriam, os europeus deveriam entender como seres humanos ou não. Esse primeiro conflito foi uma bula papal que estabeleceu, sim, são seres humanos, têm que ser reconhecidos, e nesse reconhecimento essas populações passaram a ser tratadas diferentes, por exemplo, do que foram as populações africanas. Então, houve toda uma legislação contraditória, em conflito ao longo de todo o período colonial, estabelecendo, impedindo a escravização indígena e, ao mesmo tempo, um confronto com os colonos que queriam utilizar a mão de obra indígena dentro das áreas produtivas. Em 1580, com problemas na sucessão do trono, o rei da Espanha, Felipe II, foi coroado rei de Portugal, dando início à União Ibérica. Durante esse período, a Espanha deteve domínios de amplitude global, fazendo de seus inimigos também inimigos de Portugal. Percebendo que a Baía de Santos estava desguarnecida, fortaleceram um sistema de defesa dos fortes. Pois é, então Antonelli, antes dele ser o grande engenheiro militar do Caribe, das Antilhas, da América Central, ele fez o Forte da Barra Grande e ele tinha uma questão inovadora nesse caso, que isso ele também aplicou em Porto Rico e também em Havana, que é um sistema de baterias sobrepostas. Aqui, no caso da Barra Grande, ela é menor, muito menor do que as demais que ele fez, mas ela tem duas baterias, uma sobre a outra. No século XVIII foi feita uma terceira lá em cima, mas isso já é um produto do século XVIII. Mas essas duas baterias permite o quê? Permite que eu atire um tiro de mergulhão, o de cima, que o que vai de cima para baixo em curva, e um tiro tenso, que vai em linha reta, da bateria de baixo. Esse é o Forte Santo Amaro, foi construído em 1580 pelos espanhóis durante o período em que Portugal e Espanha estavam unidos pela União Ibérica, e a ideia da construção desse forte aqui pela família Antonelli seria fazer a proteção da Baía de Santos, né? Esse forte aqui ele foi colocado nessa posição para fazer o tiro cruzado com o que hoje é o Museu da Pesca, né? Então, se houvesse alguma invasão aqui na região, eles teriam que fazer a
volta lá por baixo para sair da linha de tiro aqui da região, e aí eles sairiam do vento, provavelmente ficariam parados à mercê do outro forte que fazia o tiro cruzado com esse. O século XVI foi um período de profundas mudanças no território da Baixada Santista. As vilas fundadas pelos portugueses já estavam bem consolidadas. Os índios sobreviventes afastavam-se para os sertões ou se aproximavam das missões jesuítas. A configuração populacional, territorial e cultural da Baixada Santista estava em plena transformação que determinaria os séculos seguintes. Eu não preciso ter a menor preocupação em começar a investir em arqueologia brasileira. A arqueologia brasileira fica virando uma coisa, um assunto exótico, né? E nós sabemos a importância que se tem de conhecer a história na sua complexidade. Eu não posso abandonar 10 mil anos de história ao acaso e deixar para lá. A escola, os professores, a Secretaria de Educação, elas têm que saber como é que se monta esse histórico do aluno, esse histórico escolar, esse planejamento escolar, planejamento anual, e um assunto que não pode ficar de fora de um planejamento anual escolar é a arqueologia brasileira. Né? A minha ideia desses fortes era relacionar com todos os outros fortes do mundo. E eu precisava então de uma linha do tempo que permite para os professores poderem, através dele, contar muitas histórias, não só as que eu contei. Eu contei a da arquitetura militar porque eu sou arquiteto, mas permite contar a história dos índios, da escrava, e tudo. Enfim, a história da arqueologia, a arqueologia nos ensina, tem um potencial pedagógico de ensinar para todos como é que a ciência é construída, né? A partir de convenções que são feitas e desfeitas. Isso é bastante interessante também, eu acho que foi um fruto importante do trabalho que eu fiz, que se consolidou no mestrado e que continua em outros aspectos. Uma contribuição, por outro lado, genial do Benedito Calixto foi que no mesmo volume não existiam revistas assim ilustradas no Brasil. Décadas antes já existiam revistas ilustradas em outros lugares do mundo. Mas no Brasil não. Mas tem um mapa anexo nesse volume, que eu acho que é de 1904, em que ele faz uma aquarela ali da nossa região e pinta pontos de vermelho, em que ele mostra lugares de sambaquis. Na minha posição como líder espiritual, hoje nós vemos nas escolas, até mesmo os indígenas estudam aqui, aprendem o português, aprende também o Tupi-Guarani, que nós temos escola diferenciada, com professores bilíngues. E lá fora vocês aprendem o espanhol, aprendem o inglês, aprendem o francês, aprendem o alemão e várias línguas. Mas não se aprende a nossa verdadeira língua, que é o Tupi-Guarani. Então eu acho que o governo, as autoridades, até mesmo a sociedade reivindicasse os ensinamentos nas escolas, por dizer, do branco, a nossa verdadeira língua Tupi-Guarani. Então, a representação do indígena é uma representação que desvaloriza diante da sociedade brasileira, né? Então, a gente está nesse esforço de transformar essa ideia. Eles têm a cultura deles, o modo de viver deles, e a gente tem que respeitar. E o que é um absurdo é a gente tirar uma pessoa de uma cultura e submetê-la a um outro modo que nós mesmos reclamamos. Somos explorados, que temos que trabalhar dentro de um tempo fabril, que nos estressa. A gente mesmo reclama do nosso modo de vida. E queremos impor a essas outras populações que têm outra cultura, outro modo de vida, um padrão que a gente efetivamente critica. Eu acho muito importante o professor, o educador, ensinar, né, para toda a sociedade, do mundo inteiro, né, que eles precisam ajudar o indígena a continuar sendo indígena. Porque, como essência, nós somos os protetores natos
da natureza e do planeta. Nós não podemos perder essa harmonia. A importância que o Brasil tem, né, nessa mudança do paladar universal com açúcar, né, tudo isso está colocado no rol drogas naquele momento, né? A gente entende drogas como substâncias ilícitas hoje, mas drogas naquele momento era tudo que alteravam as sensações, né? Então é interessante a gente pensar que os produtos que movimentaram a economia mundial desde as navegações, nenhum deles era um produto básico e necessário para a vida humana. Nós não estamos falando de milho, nós não estamos falando de arroz, nós não estamos falando de mandioca, nós não estamos falando de batata. Nós estamos falando de pimentas e condimentos, as especiarias no primeiro momento, do açúcar no segundo momento. Mais para frente a gente vai ter o café, né? A gente tem o tabaco nas colônias, né, inglesas no norte, né? Todos eles são produtos que a gente poderia chamar grosseiramente aqui como supérfluos. Bom, então a gente vai caminhando para o século XVII, as vilas de Santos e São Vicente se consolidam, a população indígena foge para o interior, fugindo da escravidão, é aí que aparecem os bandeirantes que vão perseguir esses índios para escravizá-los, e as regiões ao entorno vão se constituindo sítios esses responsáveis pelo abastecimento dessas vilas. Então, os antigos caminhos que eram utilizados pelos índios, eles vão ser reaproveitados por essas populações para o transporte dessas mercadorias, para o abastecimento da Vila de Santos, da Vila de Itanhaém, da Vila de São Vicente. Caminhos estes que serão fundamentais para este território aqui, para o território da Praia Grande e também para o território de toda a Baixada Santista. E é isso que a gente vai conferir no próximo vídeo da história regional da Baixada Santista.